a maneira como interpretamos o que vem de fora, ou às vezes até o que está dentro da gente, né? Sentimentos, dores, enfim, a forma como interpretamos as coisas, principalmente como interpretamos o que vem de fora, as palavras, algo que alguém fala, um gesto, a maneira como interpretamos depende muito da intensidade como recebemos isso. O exemplo disso é o esquizofrênico, por exemplo. A pessoa esquizofrênica, ela é muito intenso a interpretação dela. Ela quando ouve vozes, aliás, ela fala muito sozinha às vezes, por conta da interpretação que ela tem do próprio sentimento. Ela está tendo um conceito, uma ideia a respeito dela mesma. Tem uma ideia ruim a respeito dela mesma, uma ideia negativa a seu próprio respeito. Por isso que ela tem estima baixa, por isso que ela vive sempre carrancuda, agressiva. Ela tem sentimentos negativos a respeito dela. O conceito a respeito dela mesmo é negativo. E é intenso, né? Por isso que ela fala sozinho, ela murmura, reclama, ela sempre está agressiva, porque ela está falando com ela mesma, os próprios sentimentos dela, os pensamentos dela, está falando com ela mesma, ela está julgando ela. E assim, muitas pessoas que não têm esse distúrbio esquizofrênico, elas também têm a estima baixa por conta do conceito que ela tem a respeito dela mesma. E depende da intensidade, ela recebe isso. Pessoas que são agressivas, são reativas, é porque ela recebe, às vezes ela se ofende fácil, que ela já tem uma ideia a respeito dela. Então qualquer coisa que ela ouve já basta para poder perturbar ela. Portanto, ela fica agressiva, reativa, porque ela se ofende com algo que às vezes a pessoa fala, mas não foi no intuito de ofender a pessoa. Mas ela já é uma pessoa ofensiva, ressentida com ela mesma. E isso tudo por conta do seu passado, né? Da experiência que ela teve quando criança, com seus pais, com seus cuidadores. Lá os pais também, por falta de entendimento, falta de controle, passaram em desespero, passaram aquela energia negativa, né? Falavam coisas que foi marcando a mente dessa criança. Então a criança foi absorvendo essa ideia, essas palavras negativas que o pai, a mãe ou outra pessoa cuidadora foi lançando, ela foi absorvendo isso e isso ficou marcado nela. Então tá nela. Por exemplo, um pai chama o filho, seu vagabundo, você não vale uma cadorna, você só vive dormindo, você é um preguiçoso. Enfim, ele lança uma palavra que fica marcado, fica impregnado na mente da criança. Ela vai crescendo, então ela já tem aquela ideia a respeito dela. E aí, qualquer coisa que ela ouve, que alguém fala, ofende ela porque ela já tem aquilo dentro dela, né? Ela já ouviu aquilo do pai, da mãe. Seu vagabundo, você não vai na cadorna, você é preguiçoso, você não faz nada. E ela age conforme o que ela ouviu. Por exemplo, seu preguiçoso. E aí isso está cada vez mais nutrindo, né, alimentando mais o comportamento dela. Ela vai cada vez mais se tornando uma pessoa preguiçosa, porque ela acreditou naquilo. Ela não era preguiçosa, mas por conta dessa energia, dessas palavras que foi lançada, caracterizou ela. E aí ela carrega com ela essa crença, a qual se manifesta todos os dias. E além de se manifestar, ela tem aquele sentimento, a sua estima é baixa e ela tem esse sentimento. Então, para ela interagir com as pessoas, ela sempre está com aqueles sentimentos negativos a respeito dela mesma. E é justamente por conta disso, né, por causa disso, que essas pessoas que têm aí um conceito negativo a seu respeito, uma imagem, uma ideia a seu respeito negativa, é por isso que elas vivem carente, buscando aprovação das pessoas, buscando aceitação, porque ela mesma, na verdade, ela não se aprova, ela não está contente consigo mesmo, ela se sente insegura a seu próprio respeito, então ela busca nas outras pessoas, que as pessoas valide ela. E para isso ela usa de artifício, usa de meios, usa de comportamentos equivocados,
comportamentos dissimulados, mentiras, tudo para obter a aprovação do outro, que o outro aprove ela, porque ela não se sente bem com a ideia que ela tem a respeito dela mesma. Por isso que essas pessoas, elas se prejudicam muito, porque uma vez que ela busca no outro aprovação, o outro, por sua vez, quando flagra, quando entende, percebe essa ingenuidade, essa fraqueza dela, é onde que ela procura levar vantagem. Ela tira vantagem dessa fraqueza dessa pessoa que está com a estima baixa, buscando aprovação. Então esse outro, o qual ela está buscando, e geralmente ela só busca pessoas, né, ela só atrai pessoas as quais também têm um problema, também tem uma dificuldade, também busca aprovação, mas ela, por sua vez, se aparece outra pessoa buscando a aprovação dela, ela aproveita dessa possibilidade, dessa facilidade. Então é tipo cobra engolindo cobra. É por isso que muitas vezes também ela quer agradar as pessoas, fazer algo que ela não está com vontade, aceitar coisas que ela não está com vontade, porque ela teme o que a outra pessoa vai pensar, ela teme ficar sozinha, ela teme perder a amizade, teme perder a relação com a outra pessoa. Enfim, é por isso que muitas pessoas vivem aí se sacrificando para agradar outras pessoas, porque ela não está contente consigo mesma, então ela tem uma ideia errada a seu respeito, uma ideia negativa, então ela busca continuamente a aprovação dos outros. O esquizofrênico, por exemplo, é intenso para ele, porque ele foi muito censurado quando pequeno, quando criança, muito criticado, muito julgado, e aí então ele carrega isso. Então é difícil para ele se libertar, porque está impregnado nele. E se ele vive num lar... Hoje eu penso assim que o esquizofrênico ele é fabricado, né, de geração em geração. Aí o pai, a mãe tem aí um pouco dessa energia negativa, a qual ela transmite, então passa de geração em geração. A mãe passa um pouquinho, o pai passa um pouquinho, aí tudo tá misturado, né? Por exemplo, às vezes a mãe pega um pouco de esquizofrenia da família dela, né? Um pouquinho lá do distúrbio, e o pai pega um pouco de distúrbio da família dele, distúrbio de estima baixa, um conceito negativo a seu respeito, e aí cada um passa um pouquinho pro filho, e aí isso se torna, na verdade, uma esquizofrenia, onde a pessoa se perde mentalmente, aonde ela perde o controle emocional, porque a esquizofrenia nada mais é do que um descontrole emocional. A pessoa não tem controle sobre as suas emoções, e eu acredito assim que a pessoa, quando ela não tem consciência de si mesma, ela não tem controle sobre si mesma, né? Ela sofre com tudo aquilo, mas ela não entende que tudo aquilo que está acontecendo com ela está sendo causado por ela mesma, né? Embora ela não foi ela que criou isso, ela não tem a culpa disso, né? Do jeito que ela tá, mas ela está sendo culpada dali em diante do que vai acontecer para a vida dela. Então é complicado, não é uma tarefa fácil, eu acho que para todo mundo, e principalmente para pessoas esquizofrênicas, né? Porque elas não conseguem ter foco, elas não conseguem se dedicar, elas não conseguem, por exemplo, ter interesse, os interesses dela, né? É limitado, é bastante limitado, e ela sofre com isso. Então não é só as pessoas esquizofrênicas, eu penso comigo que a esquizofrenia tem graus, né? Tem aquele mais grave e aí vai subindo de grau. E tem pessoas na sociedade que tem um pouquinho de esquizofrenia também. Elas murmuram por dentro dela, às vezes ela não fala sozinha diante da sociedade, mas às vezes dentro de casa ela vive murmurando, falando algo porque tem alguma coisa aborrecendo ela ali dentro, ela não está conseguindo lidar com os próprios sentimentos, com os próprios pensamentos. Eu, por exemplo, eu tenho experiência com esquizofrênico, isso que já aconteceu comigo também, né? Porque eu já fui uma vez diagnosticado esquizofrênico e hoje, graças a Deus, eu
estou conseguindo me libertar desses sentimentos negativos, mas é por conta de eu buscar muita informação. Mas eu tenho tido experiência com pessoas esquizofrênicas, da família mesmo, que às vezes eles riem sozinhos, de repente eles estão rindo, eles estão sendo sarcásticos, irônicos, né? Por conta de pensamentos que passam na cabeça dela. E ela deixa transparecer essa ironia, transparecer esses sorrisos de sarcástico às vezes. Enfim, elas deixam transparecer isso, elas não conseguem guardar, manter, elas não conseguem dominar, ter controle sobre as suas emoções. Eu tenho experiência com esquizofrênico que às vezes está do meu lado assim, às vezes a conversa está até boa com elas, mas elas começam a rir sozinhas assim, e elas não têm controle sobre esse riso. Bom, é isso que eu queria dizer. Se você não é inscrito, meu nome é Roberto. Se inscreva, ative também o sininho de notificações e dê aquele joinha. Bom, lembrando que tudo isso é possível, né? É possível ter cura. Valeu, tchau.